No perfil empresarial de hoje, estamos contando com a presença de Roberto Dias Duarte, que é administrador, escritor, palestrante, professor e também consultor. Tudo bem, Roberto? Excelente, Rodrigo. Roberto, hoje o perfil empresarial fica muito feliz de contar com a sua presença aqui no nosso programa. Nós soubemos da repercussão da palestra, onde você ministrou, focando nessa questão do SPED, e realmente o público gostou muito de você bater um papo lá com eles, e daí surgiu o nosso convite. E o perfil empresarial também se preocupa muito com essa questão da carga tributária no país. Os empresários, Roberto, aqui no estado, nos mandam e-mail todos os dias preocupados também com essa questão do SPED, e que você nessa linha vem sendo especialista, né? Mas eu queria, em primeiro plano com você, a questão do sistema tributário. O que aqui no Brasil, quando se fala em carga tributária, a gente até dá um arrepio, Roberto? Rodrigo, a gente vive num país um pouco complicado nesse quesito. Porque muita gente fala em carga tributária que é alta, mas na realidade a carga tributária brasileira não é a mais alta do mundo, está longe de ser inclusive. O problema é exatamente o contrário, é a aplicação do recurso da carga tributária. É o que é feito com esse dinheiro, porque se a gente pagasse os nossos tributos e tivéssemos aí saúde, educação, segurança pública, rodovias, etc., o dinheiro seria muito bem aplicado. Agora, nós vivemos um contexto surreal no Brasil, porque a gente tem 33 alterações em normas legais por dia. E isso cria uma confusão, uma instabilidade jurídica, uma complicação empresarial, porque para as empresas, por exemplo, se adaptarem ao SPED, elas têm que treinar pessoal, adquirir sistemas, organizar as empresas. Aí, de repente, vem a lei, muda, tem que fazer tudo de novo, cria um custo adicional. Né? E essa legislorragia, né, que é a hemorragia jurídica no Brasil, ela é decorrente de uma estrutura tributária falida, que só existe aqui. E não sou eu só que falo isso, especialistas colocam, autoridades fiscais, inclusive, colocam isso muito bem. Semana passada, por exemplo, o presidente do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, colocou que no Brasil nós temos 27 legislações tributárias. Na realidade, nós temos muito mais. Nós temos 5.627, porque a gente tem legislações municipais, federais e estaduais, que mudam todo dia por decreto, por portaria, por instrução normativa. Então não é uma legislação que passa pelo Congresso, que passa pela Câmara dos Deputados ou dos Vereadores. É uma ditadura na prática, né? Simplesmente uma assinatura, muda uma regra, as empresas têm que se adaptar tudo de novo, tem que fazer tudo de novo, tem que mudar sistema, mudar procedimentos, e aí cria-se um custo de conformidade no Brasil, um custo de conformidade fiscal, que esse sim é o maior do mundo. Para você ter uma ideia, o Banco Mundial fez um estudo com 183 países e detectou que o custo nosso aqui para calcular e demonstrar os tributos é 10 vezes maior do que a média mundial. 10 vezes maior. Na prática, qualquer empresa brasileira que for trabalhar em qualquer outro país vai gastar 10 vezes menos. Né? Isso vai poder gastar dinheiro com outras coisas, viagens, né, e outras questões. Agora eu fico aqui pensando, você está colocando todas essas questões, e ainda entra um item que me arrepia você que nos acompanha a mídia nacional, a corrupção. Ainda tem mais esse grande fator onde todos os recursos que vocês, eu pago, o Roberto paga, muito mal aplicados e ainda escoa pelo ralo. Se me permite, Rodrigo, um outro estudo encomendado pelo Instituto Ético e realizado pela FGV apontou que nós temos uma economia subterrânea, uma economia ilegal, que corresponde ao PIB de uma Argentina, que não paga impostos. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o SPED ele é sim positivo para a nação, porque hoje, no ano 2000, o índice dessa economia subterrânea equivalia a 20% do PIB. Hoje está em torno de 17%. A média mundial é 10%, ou seja, estamos longe do ideal. Mas o SPED, na medida em que ele vai monitorar e coibir a sonegação, o contrabando, o tráfico de droga e outras coisas mais que envolvem lavagem de dinheiro, né? Até mesmo corrupção, ele é positivo para o país. A questão como um todo, a ideia como um todo é extremamente positiva. O que peca realmente é essa instabilidade jurídica normativa que nós temos. Roberto, outra questão, eu gostaria muito de ser mais otimista na pergunta que vou fazer para o Roberto, mas eu já tenho minha opinião sobre ela.
muitos empresários, Roberto, Rodrigo Amires, o perfil empresarial, fala para a gente que tem uma luz, cobra aqui das autoridades estaduais ou municipais que sejam, como é que a gente pode reduzir imposto, né? Se a nível Brasil, você acredita que há algum caminho para mudar essa questão tributária, da carga tributária? Roberto, a bola é contigo. Na realidade tem. É até muito simples, de 4 em 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro. É uma prova de múltipla escolha. Tem lá as opções e se não quiser nenhuma dessas portas acima. Então é uma questão política, né? Não é uma questão técnica. Até porque a arrecadação brasileira é concentrada. 80% dos tributos do Brasil são federais do volume. Né? O ICMS corresponde a 20% Sim. do que é arrecadado, é muito pouco. O município também bem menor. Município bem menor. Então a questão é política. A gente tem que votar certo, senão não cai não. Agora, ou seja, o Roberto não quis se colocar, mas já respondeu. Politicamente, a resposta para você, não vai para frente essa questão. E eu estava conversando com o Roberto antes da gravação, se pelo menos manter, aquelas já estamos no lucro. Né? Exatamente. Nós vamos para os nossos comerciais, continuamos esse assunto ainda no Estado Só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença de Roberto Dias Duarte, que é administrador, escritor, palestrante, professor e também consultor. O Roberto, realmente, aqui em Palmas, já tem dado a honra para a gente de algumas informações, grandes palestras já foram realizadas recentemente, uma palestra realizada no OAB, em parceria com o SEBRAE, o CRC e a CIPA, focando nessa questão do SPED, né? Também. Você que realmente sempre nos pede essas informações, eu vou fazer exatamente pedir esse apoio do Roberto agora, mas muita gente aqui ainda, os empresários, principalmente contadores, que realmente estão imbuídos aqui de quebrar esse paradigma. O que vem a ser o SPED? E, por favor, dá uma palhinha para a gente, o que você falou lá na sua palestra, por favor. Então, Rodrigo, o mundo, o planeta está em transformação. Não é só a área contábil, não é só a área fiscal. O planeta. A gente não vê mais filme fotográfico, a gente tem máquina digital. A indústria fonográfica, a indústria cinematográfica, a indústria da própria televisão está em transformação. Né? O mundo está saindo de uma era industrial para uma era do conhecimento, para uma era digital. E o fisco está usando exatamente esses mecanismos de transformar os documentos em documentos digitais. Então, nas empresas aqui do Tocantins, aliás, do Brasil todo mundo tinha documentos em papel, notas fiscais, livros, aquelas coisas que ficavam guardadas lá. Agora, elas estão nos computadores da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal e da Secretaria de Finanças, porque são informações eletrônicas que são coletadas diariamente, mensalmente, anualmente. São coletadas em tempo real, né? A partir do momento que a empresa compra, vende, guarda mercadorias, estoca mercadorias e faz os cálculos tributários, né, financeiros. Então essas informações estão lá. É uma grande transformação. Então no Brasil nós não temos mais documentos em papel, nós temos documentos digitais que estão armazenados nos computadores da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal e da Secretaria de Finanças. E o que acontece? A gente está monitorado. Isso traz como consequência algo muito sério, que a gente precisa organizar as nossas empresas, porque se a gente não tiver informação para a gente, como é que a gente vai dar informação para o fisco? Né? Se a gente não souber o tanto que a gente comprou, o tanto que a gente vendeu, o tanto como que a gente pagou, que dia que pagou, como que isso vai chegar lá? Né? E conviver com esse risco, né, das informações estarem lá, armazenadas por pelo menos 5 anos. E muitas vezes eu falo para os empresários o seguinte: eu já fiz, quando eu tinha 17 anos, inventário em atacadista de alimentos, né? E o dono da empresa falou para mim o seguinte: faz um inventário aqui para mim que eu te dou um dinheirinho a mais, né? Com 17 anos é tudo que você quer. Com certeza. E ele me ensinou como é que faz inventário, através do método de cubagem. É assim, ó. Ali tem 2.432 latas de leite condensado. Ali tem 417 latas de leite em pó. Quando pegar, ele chuta. Exatamente, é um método assim. E depois essa informação chega para o fisco. Aí chega lá assim, o cidadão comprou 5.000 caixas de chocolate, vendeu 10.000 e sobrou 5.000 em estoque. Quer dizer, não bate nada com nada. E isso deixa as empresas frágeis. Então, quem está sofrendo muito com isso são os escritórios contábeis, porque as informações não chegam lá. Né?
E a informação é de responsabilidade de quem? De todo mundo da empresa. Do estoquista, do vendedor que digita que registra lá o cadastro do cliente, o CNPJ errado. Rodrigo, eu já vi empresa vender para ela própria, emitir nota fiscal com o CNPJ dela própria, vender para o CPF do dono, né? Coisas assim absurdas que a gente acha que não acontece, mas acontece na prática. E nesse ponto que você está colocando, até há pouco tempo atrás, a presidente do CRC aqui no Tocantins, a Vânia Labres, eu até conversei com ele sobre o SPED também, ela colocou uma questão assim, de uma vantagem. Muita gente, poxa, a mudança é coisa ruim, às vezes tem esse paradigma mesmo, mas obriga também nesse sentido agora a profissionalização do próprio empresário. Sem dúvida, o SEBRAE, o CRC e outras entidades têm falado há muito tempo com os empresários que eles precisam de organização, que eles precisam gerir melhor os estoques, gerir melhor as finanças, capacitar melhor os funcionários. E agora não é mais opcional, é obrigatório. Se você quiser sobreviver nessa época pós-SPED, né, nesse mundo, admirável mundo novo, onde todo mundo está sendo monitorado em tempo real, né, não tem jeito. Porque, no fundo, é o seguinte, o sócio com ações preferenciais de qualquer empresa é o governo, é o Estado, né? E ele agora quer a parte que ele cabe nesse latifúndio, ele quer controlar o pitaco dele lá. Em tempo real. Em tempo real. E é aquela história, agora é o Big Brother fiscal, né? Está ligado, está ligado ali. Conversamos hoje com o Roberto Dias Duarte, administrador, realmente focamos nessa questão e eu sugiro aqui a você, amigo empresário, que ainda não se organiza, não perca mais tempo. Como o Roberto colocou, isso é questão de lei. Não dá mais aquela história, eu vou ou não vou, tem que se organizar mesmo. Roberto, muito obrigado. Muito obrigado a você. Continuamos um instante só.